Essa é a Lady Clapham, uma Barbie com 300 anos de idade, mas corpinho de 125. Ela foi fabricada na Inglaterra entre 1690 e 1700 e vem com um conjunto completo de roupinhas da época, além de ter o seu próprio Ken, nesse caso o Lord Clapham. No vídeo de hoje eu vou te contar a história dessas bonecas que não eram necessariamente brinquedos, mas sim ferramentas muito poderosas para disseminar os estilos da moda numa época anterior às fotografias de moda e à existência da internet. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você pulou de paraquedas do avião rosa da Barbie e tá caindo por aqui hoje, seja muito bem-vindo! Nesse canal, a gente fala sobre história da moda, mas a gente procura entender não só o que as pessoas usaram em outras épocas, mas por que as pessoas usavam essas roupas, como é que elas eram construídas e como isso afetava o dia a dia delas. E claro, tudo isso com base em muita pesquisa histórica nas fontes originais da época, nos apoiando no trabalho de outros pesquisadores, sem achismos e sem sensacionalismos. Mas às vezes, só às vezes, eu gosto de pegar alguma coisa de cultura pop para atrair vocês para cá e definitivamente é o caso desse vídeo. Porque a Barbie mesmo só foi apresentada ao mundo em 1959. Depois que sua criadora, Ruth Handler, percebeu que sua filha já preferia brincar com bonecas de papel, que pareciam mais adultas, ao invés dos habituais bebezinhos. E ela foi inspirada numa boneca alemã, que, por sua vez, era inspirada numa personagem de tirinhas de jornal. Nos quadrinhos, e depois na forma de boneca, Beard Lily era uma mulher alta, magra, de pernas longas e cintura marcada, e uma personagem feminina desinibida, segura de si, independente, que gozava até de uma certa liberdade sexual. Mas claro que a filha da criadora da Barbie, e certamente nem a própria Ruth Handler, tinham lá muita ideia dessa faceta nem tão inocente por trás da inspiração da Barbie. Ao longo dos anos, a boneca Barbie assumiu diversas aparências, mas o aspecto da roupa e da proximidade com os estilos usados em cada época é algo que vem acompanhando a trajetória da Barbie desde o início da sua história. E a Barbie sempre recebeu muitas críticas, tanto por promover corpos com proporções irreais, mas também por ser um suposto estímulo à futilidade feminina por causa das suas roupinhas tão variadas e por não ser pensada para evocar os papéis femininos tradicionais. Isso em parte porque ela veio rompendo uma tradição herdada da era vitoriana, em que as bonecas destinadas às meninas tinham aparência infantil e estavam muito ligadas à ideia de que a maternidade seria o caminho natural das meninas na vida adulta. Só que antes da era vitoriana, mesmo as bonecas infantis não eram só bebezinhos, e olha só, elas nem mesmo eram necessariamente só brinquedos. E enquanto a gente se prepara para explorar a história da Lady Clapham e de outras ancestrais célebres da Barbie, já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo! Até a Segunda Guerra Mundial, a França foi o principal centro de produção de moda do Ocidente. E aquilo que era usado em Paris era sinônimo de estilo a ser seguido por qualquer pessoa que quisesse ser fashion ou chique. E essa indústria da moda movimentava muito dinheiro dentro do país, ao ponto de se tornar um dos principais setores da economia francesa. E também daquilo que hoje a gente chama de soft power, que é a capacidade que um país tem de influenciar culturalmente os outros, sem necessariamente fazer isso de uma forma violenta ou através de uma guerra. Pense em coisas como os grupos de música coreanos, o chamado K-pop. Ou como os filmes da Disney e Marvel ocupam quase todas as salas de cinema aqui do Brasil quando estreiam. E nada disso é exatamente uma novidade, porque lá nos anos 1600, a coroa francesa já tinha se ligado que podia usar outros mecanismos para expandir o seu poder, principalmente dentro da Europa, e que não precisava fazer isso necessariamente na base do tiro, porrada e bomba com todo mundo. O grande responsável por isso foi Luís XIV, o Rei Sol, o governante mais famoso da história da França. Ele foi uma das primeiras pessoas a perceber como a moda poderia ajudar a expandir o poder da França, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural. Porque às vezes o país não estava com as melhores relações políticas com a França no momento.
mas os estilos de roupa e os materiais de fabricação continuavam sendo consumidos pela elite local, e a França continuava tendo poder de qualquer maneira. Mas a questão é, como a França fazia isso numa época sem internet, sem TV, fotos ou até revistas de moda? Aí é que entram as bonecas. Pandora Doll, Fashion Baby e Poupée de la Mode são alguns dos nomes pelos quais são conhecidas essas bonecas criadas especificamente para promover a circulação de moda e estilo na Europa. Eram bonecas feitas em materiais nobres, com corpos de madeira, gesso e porcelana, e roupas que imitavam perfeitamente os estilos usados na França em cada época. E elas não eram pensadas como brinquedos, mas como um tipo de vitrine viajante mesmo. E olha só, o primeiro registro que nós temos da existência dessas bonecas não é nem da época de Luís XIV, é bem mais antigo, ainda da Idade Média. Em 1396, o alfaiate da corte do rei Carlos VI da França recebeu da rainha Isabel o pedido de um guarda-roupas em miniatura completinho, com todas as peças usadas na corte francesa na época. E essas roupas foram enviadas junto com uma boneca como presente para a rainha da Inglaterra, que por um acaso era a filha dos reis da França. Apesar de haver outros registros como esse por escrito, as bonecas desse período mesmo não chegaram até a gente. Alguns pesquisadores acreditam que, com o passar do tempo, por elas serem muito manuseadas, elas acabaram se desgastando e talvez tenham sido finalmente dadas como brinquedo para as crianças, mas isso por enquanto é só uma teoria. A boneca de moda mais antiga preservada é essa adorável senhorinha de 420 anos, que faz parte do acervo do Royal Armoury Museum na Suécia. Ela é do comecinho dos anos 1600 e tem 16 centímetros de altura, pouco menos do que uma Barbie atual. O corpo dela é feito de arame envolvido com fios de seda, num tom que imita a pele branca, e a cabeça é de madeira entalhada, coberta com seda da mesma cor e tendo olhos, boca, nariz e sobrancelhas bordados à mão. O cabelo também é feito com fios de seda, arranjados e decorados com todos os detalhes de um penteado usado entre 1590 e 1610. A roupa dela também é feita de seda e tem todas as peças, mas elas não aparecem porque o museu mantém a boneca montada para evitar manusear as peças sem necessidade. Mas nessa foto a gente consegue ter uma noção das camadas e de como mesmo aquilo que não aparece é super decorado. E o vestido que hoje tem essa cor meio esquisita, originalmente era roxo com um acabamento acetinado. Consegue imaginar como ela devia ser quando era bem novinha? As bonecas começaram a pegar mesmo foi no final do século XVII, que é mais ou menos a época do casal Clapham do início desse vídeo. E nos anos 1700, já no século XVIII, elas se tornaram muito mais comuns e várias delas chegaram até nós, preservadas em museus. O grande lance dessas bonecas é que, como elas eram pensadas como vitrines ou catálogos e não brinquedos, elas serviam como uma documentação muito exata não só dos estilos que estavam sendo usados na França, que era o país que mais produzia esses objetos, mas também servia para documentar os materiais que eram produzidos na França e também as técnicas de modelagem e de construção das roupas. Roupas essas que eram super detalhadas e feitas com muito capricho, já pensando que serviriam de base para que alfaiates e modistas copiassem as roupinhas. Por isso, atenção às camadas de roupa. Os corpos das bonecas eram geralmente entalhados em madeira, já com as proporções consideradas ideais na época, como o formato cônico do torso e os pés e mãos pequenos. E os membros eram articulados de uma maneira que me lembra um pouco as bonecas BJD atuais, embora com uma amplitude bem menor de movimentos. Cabeça, e às vezes as mãos, eram recobertas com gesso imitando um tom de pele branca. Nessa época se passou a usar cabelos humanos e, eventualmente, crina de cavalo em penteados super elaborados. E a cabeça recebia toda a maquiagem da época, com direito a pintinhas e tudo mais. E se você quer saber mais sobre a maquiagem e os cabelos do século XVIII, já tem uma série completa aqui no canal. É só clicar no link que está aparecendo no cantinho da sua tela e que está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Basicamente, existiam dois tipos dessas bonecas de acordo com o tipo de roupa que elas estivessem vestindo. A Petit Poupée, que trazia os trajes menores, ou seja, roupas para ficar em casa ou usar no dia a dia, como esse modelo de 1755 que está no Museu Victoria and Albert em Londres.
e que usa um robe à la française perfeitinho, com direito a tocado de renda e gargantilha de seda. Detalhe para o reloginho pendurado na cintura, exatamente como as mulheres da época usavam. O outro modelo era a Grand Poupée, que trazia looks formais como esse traje de corte francês, que tem até as armações da saia feitas de madeira e o cabelinho empoado que se usava na corte da França. Lady Clapham é uma exceção em que a mesma boneca tem os dois tipos de trajes e existem fotos de todas as peças e de todas as camadas dos lookinhos dela. Sem contar que a cadeira e a almofada para os pés são parte do conjunto original de acessórios dela. Ela tem uma chemise de linho finíssimo, decorada com rendas minúsculas, que é a primeira camada dos dois trajes. Seguida por uma anágua decorada com técnica de kilt, que daria um pouco de calor ao corpo e suporte às saias do traje, além desse bolso ridiculamente pequeno. E meias de seda decoradas com vermelho e amarradas com ligas também feitas de seda. Sem contar esse espartilho microscópico estruturado com entretela e com o formato exato de um espartilho em tamanho normal da época. O primeiro traje de Lady Clapham tem uma saia de seda laranja bordada e esse tecido é de fabricação francesa. E faz conjunto com um banyan ou kimono, uma peça de uso caseiro super informal, inspirada pelos kimonos japoneses. E ela ainda usa um tocado de linho com essas rendas para cima, chamado de fontange, que era uma febre na França dessa época. Mas assim como as suas descendentes modernas, é óbvio que Lady Clapham não podia ficar só com uma roupinha básica, não. Ela precisava de mais. Uma outra saia de seda clara, lisa, bordada com um tipo de renda que possivelmente tinha cor original dourada. E esse tipo de casaco do mesmo material, que na verdade é a parte de cima de um traje muito popular na Inglaterra dessa época, a mântua. E essa máscara preta? Outra coisa que era moadinha de mulher rica na época, para se proteger do sol e esconder o seu rosto dos olhos dos réis mortais. A carinha de quem nunca precisou pagar um boleto na vida. Ao longo do século XIX, quando as técnicas de impressão passaram a permitir gravuras coloridas de qualidade e muito mais revistas de moda começaram a circular, as bonecas de moda perderam seu papel de vitrines de estilo. Até mesmo na hora de comprar tecidos, agora era possível comprar por catálogos que traziam amostras dos materiais e permitiam encomendar diretamente das fábricas através de seus vendedores autorizados. Também contribui para isso o fato de que a relação das pessoas com as roupas mudou muito durante a era vitoriana. Se nos séculos anteriores o que a gente chama de estar na moda, que é seguir o estilo dominante, estava muito ligado ao consumo de luxo e a estabelecer fronteiras entre as classes sociais, nos anos 1800 e começo dos 1900 isso muda muito. E a moda também passa a ser sobre expressar seus gostos pessoais e a sua identidade, sobre se expressar e até se comportar diferente dependendo da roupa que você usar. E ter produção de roupas em escala industrial, que podem ser compradas prontas ao invés de serem encomendadas às vezes até em outra cidade, também ajudou muito nesse processo. E as bonecas de moda se tornaram dispensáveis num mundo onde a fotografia e o cinema agora agiam como difusores de moda e estilo. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com uma Europa destruída economicamente e fragilizada do ponto de vista emocional, a indústria de moda precisou se reinventar, e a Associação de Costureiros de Paris resolveu olhar para o passado em busca de respostas para o futuro do setor. O Théâtre de la Mode era um espetáculo não de teatro, mas de moda, que viajou pela Europa e Estados Unidos entre 1946 e 1947, levando bonecas vestidas apenas com criações das principais marcas de luxo da França. Com a escassez de materiais que se seguiu ao fim da Segunda Guerra, se tornou praticamente impossível, mesmo para as mais ricas marcas de alta costura francesa, conseguirem viabilizar a produção de um desfile inteiro. Então veio a ideia de produzir trajes para mini manequins em escala com 70 centímetros de altura, mas que esses trajes fossem totalmente funcionais, que eles fossem miniaturas perfeitas do que essas peças seriam em escala natural. E isso foi feito com o apoio e a promoção do governo da França e do seu serviço diplomático, exatamente como Luís XIV tinha feito nos anos 1600. E nas décadas seguintes, muitas dessas marcas de alta costura foram seduzidas pelo apelo comercial da Barbie,
e desenvolveram trajes exclusivos para a boneca, reforçando o papel da Barbie como ícone fashionista. Lady e Lord Clapham podem ser visitados diretamente no site do Museu Victoria and Albert. Você encontra o link na descrição, junto com todas as referências de pesquisa desse vídeo. E se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo, ativar as notificações e também a dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui.